O coração também está cheio de muita mágoa. E são mais de 500 anos de mágoa. A reparação histórica é outra. Não é uma gestão, não é duas gestões, não é estar na prefeitura, na secretaria, não é estar na Câmara de Vereadores. É como eu, que tive que sair de dentro da minha casa porque a minha família não me aceita enquanto mulher de terreiro, não me aceita como mulher bissexual, não aceita que eu sou casada com outra mulher. Isso é culpa da minha família, isso é culpa da minha avó, isso é culpa de um racismo, de um preconceito que está enraizado na sociedade. E se pessoas que têm influência de fala perpassam e promovem esse preconceito, elas sim são culpadas, elas sim precisam ser penalizadas e elas sim precisam se reparar. Não sei se por medo ou por qual motivo, mas o senhor vereador deveria estar aqui conosco. Que precisam ser muito bem tratadas, refaladas e pontuadas quando a gente está tratando sobre essas questões que estão sendo tratadas aqui, que são muito caras para todos nós e deveria ser muito cara para todo o Estado brasileiro. Quando a gente fala em respeito, eu acredito que cada mãe que está aqui hoje, cada pai que está aqui hoje, que um dia foi filho e continua sendo filho, aprendeu quando passou a primeira vez pelas portas de um terreiro a respeitar os seus mais velhos. Então, sobre respeito, não venham falar para a gente, porque a gente sabe o que é respeito. A gente sabe o que é se levantar para o nosso mais velho e se sentar. A gente sabe o que é baixar a cabeça para o nosso mais velho. Então, não venham querer colocar o respeito acima de quem respeita a si e a sua comunidade, o seu quilombo, o seu axé, acima de todos, acima de tudo. Então, o primeiro ponto aqui não é sobre a questão de respeito. A gente sabe muito bem o que é respeito. Muitas vezes é o local da saúde pública que os filhos e filhas da casa chegam atrás. Nós somos o berço que acolhe, nós somos aqueles que abrem os braços. A gente tem que abrir as portas da prefeitura, abrir as portas de um espaço público e ir atrás de recurso para o que deve ser feito. Dona Erlânia, quantas vezes a senhora tirou dinheiro do seu bolso para construir a caminhada contra a intolerância religiosa? Quantas e quantas vezes nós, para promovermos a nossa cultura, para promovermos tudo que existe ao redor de uma casa de axé, que é muitas vezes, inclusive, a assistência social, a gente tira do nosso bolso. A gente faz, sim, parcerias, a gente busca, sim, parcerias, mas muitas vezes as portas que são batidas nas nossas caras talvez sejam as mesmas que a gente bata. E não é como revanchismo, porque nós não somos baixos a esse ponto. É como também uma reparação histórica. Nós não vamos baixar nossa cabeça para aqueles que não enxergam quem nós somos de verdade. Olhar nos olhos é muito fácil. Posso estar olhando nos seus olhos, vereadora PG, e não lhe enxergar. Isso é o que acontece com a população mais carente desse país. Enxergar, olhando nos olhos, dona, é o que nós fazemos. Porque nós conhecemos e entendemos o que nós passamos dentro das nossas casas de axé. Então, para não me tornar repetitiva, porque não é essa a intenção. No Festival Afro-Ameríndio, que aconteceu aqui na cidade de Juazeiro do Norte, no final do ano passado, foram convidadas diversas autoridades da gestão municipal. Quantas compareceram? Se não me falha a memória, uma ou duas. Todos os outros não compareceram. A pauta não era importante ou é menos importante do que as outras pautas? Lá nós colocamos as nossas necessidades. E eu vou refazer a mesma fala que lá eu fiz. Nunca vi política pública funcionar sem dinheiro. Sou administradora pública e gestora social por formação pela Universidade Federal do Cariri. Sou construída dentro do movimento social, como Levante Popular da Juventude, como MST, como MAB. Então, eu sei o que são construir trincheiras sociais. E construída dentro do meu terreiro. Porque lá, como assim todos, porque eu sei que isso é semelhante nosso, a gente busca. Hoje, a comunidade de Umbanda Filhos de Fé, a figura do meu pai, peço a bênção aqui a ele, a gente busca todos os meios
são editais. É o edital de comida afro-brasileira, é o edital para fazer atividade X e Y, e a gente vai atrás. Muitas vezes a gente sem saber nem o que é que está fazendo. A gente junta assim, ó, 5 mudas, 6 mudas de pessoas que são da nossa casa, que são parceiros, e a gente constrói o mundo. Se não tem projetos escritos, Dona Erlane, a senhora tem projeto que possa ser implementado na cidade de Juazeiro do Norte? Mãe Célia, a senhora tem projetos que possam ser implementados? A minha casa, a casa do pai Manuel, nós temos projetos que possam ser implementados. Nos procurem. A gente está cansado de ter que entrar pelas portas dando um murro, dando pontapé. Passou, esse tempo passou. A gente não vai mais permitir que isso aconteça. E é por isso também que uma das grandes questões e pontuações das casas de axé é a educação para seus filhos. Não desmerecendo aquelas mães, aqueles pais que não tiveram letramento acadêmico. Eles são muito mais que nós que temos o letramento acadêmico. Porque eles têm a vivência e a oralidade que nós vamos aprender com eles. E que nós baixamos a cabeça para eles. Por fim, como proposição mesmo à casa, é necessária uma comissão permanente de combate à intolerância religiosa e ao racismo religioso. Aqui nessa casa, no município de Juazeiro do Norte. A nossa casa, há 7 anos, bateram na nossa porta, dizendo que se a gente não deixasse o local que nós estivéssemos em uma semana, eles iam entrar lá e matar todos nós. Isso aconteceu. Dona sabe que construiu a luta junto com a gente. E isso não é uma pontualidade, isso não é uma exceção. Infelizmente, não é uma exceção. Muitas vezes a gente não sabe. Não chega até nós e a ausentes públicos tudo isso. Entendam que a casa é dita casa do povo, mas o povo tem medo de entrar nessa casa. Não estou dizendo que seja por culpa de vocês, dos vereadores, mas esses espaços foram negados para a gente historicamente. Adentrar as portas de uma secretaria, adentrar as portas de uma prefeitura, adentrar as portas de uma Câmara de Vereadores com as nossas paramentas, foi negado. Nós estamos passando por uma reconstrução histórica social. E essa reconstrução histórica social é feita por nós. São os nossos pés, são as nossas mãos. É o nosso adoecimento mental, psicológico, físico que está em questão. E a gente coloca sempre ele aqui.